Bom dia, meu irmão, graça e paz. Passando aqui para deixar mais um devocional, uma breve meditação na Escritura. Nós estamos seguindo a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Dessa feita, vamos ler o verso 16 em diante. Diz assim a palavra: Peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Apenas esse verso. Há uma outra tradução que diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo vem orando, está orando a Deus, pela vida dos seus leitores, depois dele ter visto esse mistério revelado, pela graça de Deus, pela obra de Cristo na cruz, essa união de judeus e gentios. Paulo está orando a Deus, pedindo para que seus leitores sejam fortalecidos, sejam enriquecidos, sejam cheios. E Paulo diz que é segundo a riqueza da glória de Cristo, da glória de Deus. Então, é segundo o agir de Deus, segundo as riquezas que Deus nos concede em Cristo Jesus, pelo qual nós sejamos cheios, fortalecidos com poder. O poder, obviamente, não é nosso, o poder é de Deus. É Deus quem nos concede o Espírito Santo, o Espírito do poder, Então ele nos fortalece interiormente, nos capacita, nos leva à verdade, nos guia à verdade. Esse advogado de Cristo em nós, esse encorajador que nos foi dado, o Espírito que nos guia, que nos conduz, que nos leva a toda a verdade, o Espírito que glorifica a Cristo. O propósito da obra do Espírito nunca é espiritocêntrica, Sempre é cristocêntrica. O Espírito não aponta para si próprio, mas aponta para Cristo. Nos leva a ver Cristo, a crescer em Cristo, a amar a Cristo, a desfrutar mais de Cristo. Então, este mesmo Espírito, Paulo diz, vai nos fortalecer com poder, interiormente. E Cristo habitará o nosso coração pela fé. Nunca é por nossa própria obra, irmãos. Nunca é pelo que fazemos. É sempre por graça, por meio da fé. E a fé vem por meio da palavra. Por isso, quanto mais da obra de Cristo, quanto mais da palavra, quanto mais de Cristo em nós, quanto mais da Escritura em nós, mais Cristo habitará o nosso coração. Mais Ele habitará o nosso coração. E Paulo, no final, usa duas palavras que nos arremetem a duas figuras. Uma da vida da botânica, da vida da botânica, vamos dizer assim, das árvores, o termo raiz, arraigados, que denota uma planta que cresce e aprofunda suas raízes. Quando ele fala de estarmos arraigados, enraizados. E a outra é de uma figura da construção, da edificação, quando ele usa o termo alicerçados. O alicerce é o fundamento de toda boa obra.
Quando vamos construir algo, começamos pelo alicerce, pela fundação. E se essa fundação for mal feita, toda a obra está comprometida. Por mais bela que seja, toda ela está comprometida. Por isso, Paulo, assim como uma árvore que não está enraizada ou arraigada, na primeira tempestade, ela pode vir a tombar. Como nós, na cidade aqui que nós moramos, nós vemos isso muito claramente no tempo de tempestade, em dias de tempestade. As árvores que aparentemente parecem boas, saudáveis, bonitas, né, frondosas, mas que quando são derrubadas pelo vento revelam que não tem raiz. As raízes estão na superfície. Aqui Paulo fala que se Cristo habitar o nosso coração, nós vamos estar arraigados, enraizados e fundamentados, alicerçados em amor. Em amor. Então, observe que Paulo está nos dando princípios importantíssimos, irmãos. O Espírito nos fortalecendo com poder, Cristo habitando o nosso coração, né? Cristo habitando o nosso coração, nos levando a estarmos cada vez mais enraizados, fundamentados em amor. Que processo maravilhoso! O Espírito nos conduz a Cristo. Cristo cada vez mais, por meio de sua palavra, nos fundamenta, nos enraiza em amor. Em amor. Isso é uma obra maravilhosa e ocorre por meio da palavra, ocorre por meio da graça. O Espírito é o Espírito da palavra, ele se vale da palavra. Cristo é a palavra, é o Logos encarnado. Ambos ministram a nossa vida, ambos nos levam a cada dia mais estarmos com as nossas raízes cada vez mais profundas, fincadas na Escritura, na palavra do Senhor, alicerçada, fundamentada, tendo a Escritura como nosso fundamento, Tudo isso em amor. Irmãos, que graça de Deus, né? Que bênção podermos desfrutar de tamanho auxílio, né? Tendo o Espírito nos fortalecendo, sendo fortalecido pelo Espírito. Irmãos, tendo Cristo habitando em nós, por meio da Escritura, por meio da palavra, podendo cada dia mais crescer em graça e conhecimento, estar arraigado, fundamentado neste amor maravilhoso. Que Deus nos ajude a sermos gratos ao Senhor, gratos a Ele, termos gratidão por tudo que Ele fez em Cristo Jesus naquela cruz. Possamos louvá-lo, bendizê-lo a cada dia, adorá-lo a cada dia, por tudo o que Ele nos concede em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, em nome de Jesus. Um abraço.